Transfobia? Ai, quanto mimimi. Racismo? Ai, que vitimismo. Machismo? Quem se importa com isso? Ah, não, pera, estão falando de uma das minhas? Ah, não, segura meu poodle que agora eu vou defender. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vou aqui falar com vocês sobre transfobia no meio gamer e a tal da cultura woke que é tão abominável. Eu vou falar sobre isso porque a gente teve mais recentemente o lançamento de Assassin's Creed, aquele jogo super lacração, super woke, que tem um samurai negro e que você pode escolher ter relacionamento com outro homem. Olha só quanto absurdo, né? Vou falar sobre isso, sobre a reação dos gamers chatos e também vou falar principalmente sobre o caso de transfobia que a esposa do David Jones sofreu. Ela que é uma mulher cisgênero. Vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo tão woke. Mas se você não sabe do que eu tô falando, primeiro eu vou explicar pra você, vou contextualizar o que seria woke, esse tipo de coisa que as pessoas tanto têm falado ultimamente, né? Woke, que é o quê? O inglês para lacração. Então eu vou falar sobre isso daqui com vocês, depois a gente destrincha para falar um pouquinho sobre o lançamento de Assassin's Creed e essa questão envolvendo a Thaís. Woke, em tradução livre, seria algo como acordar, despertar. E a expressão toda seria stay woke. Esteja acordado, esteja alerta, esteja desperto. Essa expressão, ela já tem bastante tempo que ela existe, né? Em diversos tipos de contexto ela já foi usada, mas usando de forma politicamente, ela é uma expressão associada às lutas do movimento negro estadunidense. Né? Até porque a palavra woke, obviamente, vem do inglês, né? E o movimento negro estadunidense é a primeira vez que a palavra foi usada, assim, que a gente tem um registro, assim, de que ela foi usada foi durante a campanha presidencial onde Lincoln ganhou. Isso eu tô falando de 1860. E ali a expressão já era usada justamente para falar sobre libertação dos escravos, das pessoas que estavam sendo escravizadas, que eram pessoas negras, né? Então já tinha ali a expressão sendo usada para falar sobre abolicionismo. Então já era um uso da expressão ligado ao movimento negro, né? Depois a gente teve essa expressão sendo usada em alguns momentos, em peças de teatro de teor político também. Só que a expressão, ela foi, né, ganhar, assim, um pouco mais de cara em 2012, né? Que ela foi ganhar mais escopo, assim, político atual, foi em 2012, que foi quando a expressão começou a ser amplamente usada no Twitter para falar sobre racismo, sobre machismo e coisas do tipo, né? No caso, era usada a hashtag Stay Woke, esteja alerta, esteja acordado, quando as pessoas iriam denunciar algum caso envolvendo machismo ou envolvendo também racismo. Depois começou a ser usado também para falar sobre questões de pessoas LGBTQIA+. Mas a expressão, ela tinha esse teor antirracista desde o seu início ali. Stay woke, esteja acordado, que era um meio de falar para os seus, de falar para os seus próprios iguais ali, para eles estarem sempre alerta. Então era meio que um chamado ali de união das pessoas, de união, de consciência coletiva da opressão que estava sendo sofrida. Stay woke, esteja alerta daquilo que está acontecendo com você, da opressão que estão jogando em cima de você. E volto a dizer, era muito mais usada para falar sobre casos de racismo. Então ela era uma expressão muito usada ali dentro de comunidades negras para fazer ali para fazer uma conscientização interna ali das pessoas a respeito daquilo que elas sofriam socialmente. Só que como a expressão estava no Twitter, como a hashtag e tudo mais, a expressão ela ganhou outros patamares, porque aí muitas outras pessoas que são contrárias a movimentos minoritários começaram também a usar a expressão em forma de chacota. Isso já tinha acontecido anteriormente em batalhas políticas lá nos Estados Unidos, mas no Twitter tudo ganha um peso muito maior, né?
E depois, quando a gente teve em 2014 o movimento Black Lives Matter usando amplamente a expressão Stay Woke, é que realmente muitos das pessoas que são anti-grupos minoritários começaram a reclamar de cultura woke. Então já tem uns anos aí que isso acontece. Mas a gente viu isso ganhando mais força ainda de 2015 pra cá, nessa coisa anti-woke. Aqui no Brasil, né, a coisa tomou o escopo de anti-lacração, né, coisas anti-lacração, não sei o quê, que era por causa também de uma gíria LGBTQIA+, que era de lacrou e tudo, né, que era uma expressão que era bem comum lá pra 2013, por aí, né. A gente tem até a Roma Gaga, nossa, quase que eu não lembro o nome da Mona. A gente teve até a Roma Gaga, né, falando, ai, lacrou o cu das inimigas, não sei o que e tal, né, nos seus vídeos humorísticos ali pra essa época, né. Então era uma expressão que ela era bastante usada dentro dos meios LGBTs e começou a virar um sinônimo de militância por direitos minoritários, né? Só que só virou um sinônimo de militância por direitos minoritários por conta das pessoas de extrema direita, das pessoas anti esses movimentos identitários que ficaram usando a expressão para falar para diminuir as lutas, né? Então, quando a gente estava reclamando de alguma atitude machista, de alguma atitude LGBTfóbica e por vezes de atitudes também que eram racistas, eles falavam que a gente estava lacrando, né? A gente estava querendo lacrar. E aí, né, então a gente tinha nos Estados Unidos acontecendo essa coisa anti-woke, aqui no Brasil acontecendo a anti-lacração. Só que depois essas duas coisas se juntaram e a gente tem aqui no Brasil hoje em dia as pessoas falando tanto anti-lacração, tanto anti-woke. Aí no meio disso tudo também tem a expressão mimimi, mas eu nem vou me aprofundar aqui nela não, né? Mas tinha isso acontecendo. Então a origem da expressão é essa, uma expressão que ela tinha como finalidade falar dentro dos grupos minoritários, principalmente de pessoas que eram negras, sobre as opressões que elas estavam sofrendo, e depois virou isso um guarda-chuva para todo tipo de luta minoritária ser esvaziada e ser diminuída aos olhos da extrema-direita, aos olhos dos opressores, aos olhos daqueles que perpetram as violências que a gente sofre. E aí nisso eles pegam muito algumas militâncias que são meio tortas, que sempre tem também, para usar como exemplo daquilo que seria o woke, daquilo que seria lacração, a fim de esvaziar todas as nossas pautas, todas as nossas demandas, tudo aquilo pelo que a gente está lutando. Então, essa é a origem da tal cultura woke. Aquilo que era para alertar grupos da opressão que estavam sofrendo, virou um termo guarda-chuva para falar de toda uma expressão cultural que visava inserir pessoas de grupos minoritários na sociedade que sempre as empurrou para fora dela. A sociedade que sempre expulsou essas pessoas agora está sendo um pouco transformada e isso virou um tal fenômeno cultural que foi batizado de cultura woke, de fenômeno woke, por aí vai. E agora falando especificamente dos gamers, né? Eles têm reclamado de cultura woke ou de lacração nos jogos já tem muitos anos. Não é de hoje. Tem muitos anos que eles reclamam disso. Basta ter uma mulher em um jogo que ela não esteja sendo apenas um objeto de masturbação para esses gamers, eles já reclamam que aquilo está sendo woke. Se tiver um personagem que seja LGBT, pronto. O jogo é muito lacração e tudo mais. Então já tem muitos anos que eles têm reclamado disso. E eles usam alguns jogos que fizeram isso de uma forma meio, sei lá, usaram ali, colocaram pessoas de grupos minoritários, mas o jogo em si não era bom, para usar como exemplos de como a cultura woke estaria estragando os jogos hoje em dia. E eles usam isso, né, eu tô falando dos gamers, mas isso também é usado para pessoas que vão falar de filmes, vão falar de HQs, vão falar de tudo aquilo que existe dentro do meio nerd, dentro de cultura pop, para falar sobre como está tudo sendo estragado pela maldita lacração, pela maldita cultura woke. Isso é tão infantil. E acontece, né, que quando os jogos eles têm sucesso, né, porque isso acontece também, muitas vezes um jogo que é tido como um jogo woke tem sucesso, eles começam a mudar a narrativa e vão tentar revisionar aquilo que eles estavam criticando no jogo
antes do jogo ter o sucesso que tinha, falando que ele não é um jogo de lacração. Eu vou deixar pra vocês aqui um reel que eu vi, né, no Instagram, portanto um reel, de um menino que ele tava falando justamente sobre isso, sobre como muitos jogos que eram tidos como woke por terem tido um sucesso de vendas e uma avaliação positiva dos críticos, o público começou a falar que não, que na verdade não era woke não, né? Eu tô falando de jogos protagonizados por duas mulheres, tô falando de jogos em que tinha uma personagem que eles viam como sendo mais masculinizada e por aí vai. Inclusive, vale lembrar, né, que a gente tá pra ter a estreia da segunda temporada de The Last of Us e vai ser baseada no The Last of Us 2, né? Que é um jogo que também, quando ele saiu, ele foi muito acusado de ser um jogo de lacração, cultura woke, não sei o quê, porque tem uma personagem que ela é bem forte. E também porque ali ficou mais evidente que a Ellie é lésbica, né? Então a protagonista é lésbica, tem uma personagem ali que é uma mulher hétero, cisgênero, mas que ela é totalmente forte, ela é muito musculosa, tem personagem trans no jogo, então eles também fizeram toda essa movimentação de falar que o jogo era um jogo de lacração, que estragaram a franquia, não sei o quê, mas ainda assim o jogo ele foi um sucesso. Ele só não foi unanimidade de público, porque tem umas questões ali no jogo também que eu entendo algumas pessoas que não gostaram, mas é um jogo bom, né? É um jogo bom sim, eu tô muito ansiosa pra segunda temporada de The Last of Us, viu? Tô bem ansiosa, acho que eu vou gostar bastante. Mas, saindo de The Last of Us, saindo de Ellie e Abby, que não tem nada a ver com esse vídeo aqui, com esse assunto, mas eu só lembrei e quis mencionar, vamos falar sobre o Assassin's Creed. Laverne, para de cantar na sala. Para de cantar na sala. Esse Assassin's Creed é o Assassin's Creed Shadows. Ele se passa em um Japão feudal, né, e ele trata sobre cultura de samurais. E o protagonista é o Yasuke, que é um samurai negro. Aí, quando isso foi anunciado, pronto, já veio toda a choradeira, que, ó, meu Deus do céu, olha só, estão fazendo revisionismo histórico, Assassin's Creed sempre foi historicamente acurado, aí agora por conta da cultura woke, Assassin's Creed tá colocando um negro no Japão feudal sendo um samurai, que absurdo! Primeiro, né, que Assassin's Creed nunca foi um jogo sobre, sei lá, um jogo pra você jogar antes de fazer uma prova de história, porque ele nunca foi acurado historicamente, né? Você luta com Odin em um jogo, você luta contra o Papa em outro jogo, então assim, não é um jogo historicamente acurado. Ele sempre foi um jogo que pegava um período histórico e fazia justamente um jogo em cima daquilo. Então uma história fantasiosa e tudo mais, né? Mas além disso, o Yasuke realmente existiu, né? A gente teve sim um samurai negro no Japão feudal. Isso aconteceu. Que essa galera fique querendo fazer um revisionismo histórico para poder dizer que na verdade ele não era um samurai ou não. A gente teve sim um samurai que era reconhecido enquanto samurai no Japão feudal, que era um homem negro. O Yasuke é uma figura histórica que é histórica, existiu. Não é uma figura que inventaram pro jogo, né? Só que, obviamente, o jogo não vai seguir a vida do Yasuke, todos os feitos históricos. Não, o jogo é um jogo de fantasia, né? Então não acontecem muitas coisas fantasiosas. Mas quando o jogo foi anunciado, teve toda a choradeira em cima disso. Depois que o jogo saiu, teve muita choradeira em cima do fato de você poder escolher se relacionar com outro homem ali, no jogo, né? Então você pode ter relação gay ali, né? Relação aquiliana entre dois homens e tal. Gente, você pode escolher, tá? Você não é obrigado, não. Mas aí os nerdão ficaram chorando, aí, oh meu Deus do céu, agora tem homossexualismo no meu joguinho. Você pode escolher jogar a droga do jogo sem beijar uma boca masculina. Você pode jogar o jogo inteirinho sem se deitar com outro homem, sem dar o seu cozinho. Mas parece que se tem a opção de você viver esse relacionamento, pra eles é o fim do mundo, porque eu não sei, talvez eles não resistam e queiram de fato, né, vivenciar isso no jogo, e aí ficam horrorizados porque eles têm essa opção de vivenciar isso no jogo.
Ninguém tá obrigando, meu anjo. Assim como ninguém obriga você a ser gay na sua vida, você não é obrigado a ser gay no jogo que você tá jogando. O jogo nem te obriga. E se obrigasse também, ó. Dane-se, você não é aquele personagem. Você não é o personagem com o qual você está jogando. Quantas vezes a gente que é LGBT foi jogar um joguinho em que a gente tinha um relacionamento hétero, cisgênero? Eu não me tornei uma pessoa cisgênero, não desisti da minha transição e quis virar um homem porque eu joguei Homem-Aranha ali e eu me relacionava com a Mary Jane no jogo. Isso não aconteceu. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mesmo se fosse obrigatório, não era o motivo pra dar chilique. Mas eles deram chilique porque é o que eles amam fazer, né? Mas depois a gente é que fica fazendo mimimi. Eles reclamam de tudo, eles choram com tudo, mas a gente que faz mimimi. Mas aí acontece que Assassin's Creed foi um estouro de vendas. Então, tudo aquilo da cultura woke, da lacração, tá estragando os jogos. O jogo foi um sucesso de vendas, foi um sucesso de críticas, né? As críticas que estão saindo sobre esse jogo estão todas muito positivas. E o jogo tá vendendo bem pra caralho. Bem pra caralho. Então, assim, né? Tudo aquilo que eles estavam falando tá caindo por terra. Tudo aquilo sobre o jogo vai flopar porque é um jogo de lacração. Estão acabando com videogame, colocando lacração em tudo. Falando até que jogos de videogame vão morrer por causa disso. Tudo isso tá caindo por terra nesse jogo específico. Porque o jogo é bom, pelo visto, né? Eu joguei? Não. Eu vou jogar? Não. Eu sou gamer? Não. Então, né, eu não sou um público-alvo. Mas o jogo tá indo muito bem. Muito bem. Aí eu quero ver se eles vão fazer depois uma revisão desse jogo e falar que, na verdade, ele não é um jogo de lacração por sei lá quais motivos, né? Então, vamos esperar pra ver o que eles vão falar ou se eles vão só fingir que isso não aconteceu. Mas aqui no Brasil, a gente teve a Ubisoft, né, que é a empresa que fez o jogo do Assassin's Creed, a empresa responsável, né, pela franquia de Assassin's Creed. Ela resolveu fazer um material publicitário que eu achei, assim, incrível, incrível, que foi fazer um clipe em estilo tokusatsu, né, que é tipo Power Rangers, Kamen Rider, essas coisas assim, só que, né, ambientado ali no que seria o cenário de Assassin's Creed. Então, um tokusatsu, só que de samurais e tudo mais, com Yasuke ali, tudo, né? E com o Edu Falaschi cantando. Gente, foi assim, genial, genial, genial. Porque Edu Falaschi, né, ele fez a música sobre Pegasus, né, o Pegasus Fantasy ali, sobre Cavaleiro Zodíaco e tudo mais, e essa música foi um sucesso absurdo, até hoje tem muita gente que fala que a única música do Angra que presta é essa, então assim, fãs de Angra, eu não tô falando mal de Angra, eu tô falando que algumas pessoas falam, tá? Eu não acho que Angra seja uma banda ruim, não. Não é a banda que eu mais gosto também, né, eu confesso que eu nunca paro pra ouvir Angra, é que eu sou gótica, né, eu ouço mais pós-punk, coisas do tipo, né, dark wave e tudo mais. Mas enfim, né, já tô aqui abrindo outra tangente que não interessa pra esse vídeo. O ponto é que o vídeo ficou muito bom, muito bom. Ele vai estar linkado na caixa de descrição aqui desse vídeo, então se você não assistiu ainda, saindo daqui, assiste o vídeo que ele ficou muito bom. Só que o que acontece? Aparece uma mulher nesse clipe de Tokusatsu que a Ubisoft fez, que é a Thaís. Né? Eu vou ler o sobrenome dela, porque eu não lembro como é. Matsufuji. A Thaís Matsufuji, ela aparece nesse videoclipe como, né, a co-protagonista do videoclipe. E então tem vários closes assim nela, no rosto dela e tudo. E a Thaís, gente, ela começou a sofrer muitos ataques depois disso. Não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil os gamers conhecem a Thaís. Principalmente os gamers que são anti-lacração, anti-cultura woke, os nerdolas chato do caralho. Eles conhecem a Thaís. Porque a Thaís, ela já foi apresentadora do Flow Games, né? E a Thaís também, ela é esposa do David Jones, que é um criador de conteúdo sobre games muito famoso aqui no Brasil. Então aqui no Brasil a galera sabe quem é a Thaís. Só que esse vídeo, ele não foi visto só no Brasil. Ele foi visto no mundo inteiro. Até porque, eu volto a dizer, ele ficou genial. Ficou muito bom mesmo. E aí,
No exterior, os gringos eles começaram a hatear a Thaís. Começaram a falar que era um absurdo ela tá lá. Porque eles acharam que se tratava de uma mulher trans. A Thaís é uma mulher cisgênero. Mas ao ver o rosto dela ali, os close no rosto dela, eles acharam que se tratasse de uma mulher trans. Porque por algum motivo eles acharam que ela tem cara de trans. Porque eles acham que existe aquilo que seria uma cara de trans. E não são só os gringos que acham isso. Todo mundo acha que trans tem cara de trans, acha que consegue identificar uma pessoa trans só de olhar, não sei o que, acha que existe super características masculinas e femininas que são muito visíveis assim. E aí foram atacar a Thaís, né? Com toda a transfobia deles. Falando que era um absurdo colocarem um homem de peruca ali, que era criminoso colocar um homem de peruca ali. Teve quem ficasse falando, nossa, mas colocaram uma mulher trans nesse negócio, colocaram a transgender nesse negócio, não sei o quê. Teve gente dizendo, assim, um monte de coisa sobre ela, né? Porque foi forte ali, porque, volto a dizer, é um jogo que essa galera anti-woke, anti-lacração, já tava querendo procurar qualquer coisa pra falar mal. Porque é um jogo cujo protagonista é um homem negro. É por isso. E isso foi o cerne de tudo. Aí depois é um jogo que você ainda pode escolher ser gay. Ai, meu Deus. Então, tipo, pra eles têm que achar qualquer coisa pra criticar nesse jogo, pra falar que é lacração. Então, quando eles viram esse vídeo e eles associaram, por algum motivo, associaram a Thaís com uma mulher trans, pronto, já era motivo pra eles falarem, pra eles endossarem mais ainda o quanto que a cultura woke está se impregnando dentro dos jogos, do universo de jogos, está acabando com o universo de jogos. Só que, volto a dizer, a Thaís é uma mulher cisgênero. Ela é uma mulher cisgênero. Ela é aquilo que esse povo consideraria, abre aspas, mulher de verdade, fecha aspas, né? Porque eu também sou uma mulher de verdade, né? Eu sou uma mulher trans, e mulher trans é de verdade. Até onde eu sei, eu não sou feita de polietileno, eu sou feita de carne, osso, tendões, vísceras e por aí vai, né? Então, essa galera tava atacando uma mulher que pertence ao grupo que eles dizem defender. Porque quando eles vão atacar mulheres trans, eles dizem que estão fazendo isso para defender as mulheres cisgênero, que seriam as tais mulheres de verdade deles. Então eles estavam atacando a mulher cisgênero que eles falam que defendem. E aí mostra como eles não defendem coisa nenhuma. É mais um daqueles retratos que de vez em quando eu falo aqui pra vocês sobre como a transfobia afeta as mulheres cisgênero também. Porque qualquer mulher que não esteja dentro daquele padrãozinho de feminilidade que eles esperam e que é muito moldado cultura a cultura, né? Eles vão taxar como sendo trans e vão atacar da forma como eles atacariam uma mulher trans. De vez em quando a gente tem uma mulher cisgênero sendo agredida ao usar um banheiro feminino porque acham que é uma mulher trans. Inclusive, né, eu tava mexendo no Reddit pra ver algumas coisas sobre esse caso e eu vi justamente isso, né? Porque o David Jones, ele foi lá se pronunciar. Eu vou falar sobre o pronunciamento dele especificamente mais pra frente, mas colocaram o pronunciamento dele lá no Reddit. E lá, tipo, nos comentários tinha gente justamente evidenciando isso, né? Falando sobre como a transfobia, ela atinge mulheres cisgênero também. O quanto que isso é real. Falando que já teve vez que a J.K. Rowling, aquela desgraçada maldita filha da puta, ela foi querer atacar o Daniel Radcliffe, que o Daniel Radcliffe, né, o ator que fez o Harry Potter, ele apoia direitos trans. E a J.K. Rowling foi atacar ele insinuando que a esposa dele fosse uma mulher trans. E a J.K. Rowling que vive falando que defende mulheres. E a esposa do Daniel é uma mulher cisgênero, né? Então, assim, também usando disso pra poder atacar. E também tinha alguém lá falando que há pouco tempo aí, acho que foi no Ceará, né, que ele disse, teve uma mulher cisgênero que ela apanhou porque ela tava usando um banheiro feminino e acharam que ela fosse uma mulher trans. E eu já falei sobre isso pra vocês algumas vezes. Eu já falei sobre como, acho que há 2 anos atrás, uma mulher cisgênero apanhou porque ela estava usando um banheiro em um bar e acharam que era uma mulher trans, e ela apanhou. Eu já falei pra vocês algumas vezes aqui sobre casos onde mulheres
cisgênero foram confundidas com mulheres trans e sofreram transfobia. Porque a transfobia ela é misógina. A transfobia ataca mulheres. A transfobia ela quer enquadrar mulheres em um padrão esperado, que é um padrão totalmente opressivo contra mulheres, tanto as trans quanto as cis. Porque é um padrão de subserviência. É um padrão de uma aparência para agradar os homens. É um padrão de artificialidades de feminilidade que servem o quê? Para fazer com que as mulheres se sintam cada vez mais feias e achem que elas precisam recorrer a esse padrão, tentam atingir esse padrão que é inatingível. É um tipo de feminilidade que é vendida, porque é um tipo de feminilidade que é comercializada mesmo, que é opressiva contra todas as mulheres. E tudo isso dentro também do que é transfobia. A transfobia se alimenta desse padrão que é opressivo contra mulheres cisgênero. A transfobia se alimenta disso. A transfobia e a misoginia andam de mãos dadas. A transfobia e o machismo andam de mãos dadas. Tá ali, pau a pau. Por isso que não faz sentido movimentos feministas serem trans excludentes. Isso não faz o menor sentido, mas as feministas radicais, elas juram que fazem algum sentido, enquanto elas próprias estão querendo enquadrar mulheres em um padrão que é opressivo contra as mulheres, né? Mas enfim, a ironia do destino aqui, né, vem principalmente pelo fato da Thaís ela ser esposa do David Jones e ela ser ex-apresentadora do Flow Games. Porque o que acontece, né? O David Jones, eu não sei se ele já foi transfóbico. Eu não lembro de ter visto alguma coisa dele ter sido especificamente transfóbico. Mas ele é anti-cultura woke, ele é anti-lacração. Inúmeras vezes ele já reclamou de lacração em jogos. Inúmeras vezes ele já reclamou disso, né? Ele alimentou um público que reclama disso constantemente. O público que o David Jones alimentou aqui no Brasil é um público que é transfóbico. É um público que é racista, é um público que é machista, é um público que é misógino. Eu tô falando que todo mundo que acompanha o David Jones é machista, transfóbico, racista, misógino. Não tô falando que todo mundo que acompanha ele é, não. Eu nem acho que seja a maioria dos que acompanham ele. Mas ele já endossou muito esse tipo de discurso, ele já endossou muito esse tipo de pensamento nerdola que é totalmente excludente com grupos minoritários, né? E agora ele tá passando por aquilo que ele alimentou. No caso, aqui no Brasil, ela não foi atacada porque, primeiro, padrões de beleza são diferentes de cada país, né? Então tem esse fator também. Não sei se as pessoas daqui do Brasil, se não soubessem quem ela era, iriam associá-la à imagem de uma mulher trans. Não sei, né? Porque realmente eu não sei como é que funciona a cabeça desse povo, né? Mas, além dessa questão cultural, tem também o fato de que conhecem ela, sabem de quem que ela é esposa, sabem o programa que ela já apresentou, né? O Flow Games, o podcast que ela apresentava, que era justamente falando sobre games, e é dentro do Flow, né? Dentro do Flow, que é aquele negócio totalmente anti-woke. Inclusive, vale lembrar, né, que foi no Flow Games que aconteceu aquela fala do Cross. Eu já falei sobre isso aqui, né, sobre a transfobia do Cross no Flow Games. Se você não assistiu ainda esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima. Porque o problema não foi nem só o que ele falou no Flow, mas foi o posicionamento dele depois. E, né, o David Jones também, ele tem relação ali com o Cross, ela também tem relação com o Cross, né, são amigos ali. E o Cross, né, quando... Vamos lá, gente. Quando o Cross estava debochando de uma mulher trans no seu chat, né? Que o público dele, o chat dele, estava chamando essa mulher trans de amando, o Cross não sabia, mas ele estava endossando um tipo de cultura que se volta depois contra uma das amigas dele, contra a esposa do David Jones. E que poderia se voltar contra qualquer mulher. Que um dia no futuro pode se voltar contra alguma mulher que o Cross esteja se relacionando. Então, assim, né, esse povo fica alimentando esses nerdolas merda, né, sem se dar conta de que isso pode se voltar contra eles.
O próprio David Jones, ele já teve o público que ele alimentou se voltando contra ele algumas vezes. Porque toda vez que ele não atende, toda vez que ele não é categórico em falar anti-cultura woke em um jogo, ele é cobrado. Ele é cobrado. As pessoas falam que ele está passando pano. Por quê? Porque ele criou essa atmosfera, ele criou essa fanbase que era toda focada nisso. Mas aí a fanbase dele, vendo lá nos Estados Unidos os gringos fazerem com uma brasileira que é uma mulher cisgênero aquilo que eles endossam que seja feito com mulheres trans, eles se doeram, né? E aí a fanbase dele tá toda ali apoiando a Thaís e não sei o que, né? Tá preocupada com ela e tal, e blá blá blá, né? Sendo que eles não estão nem aí quando é uma mulher trans sofrendo transfobia. Eu não... Olha, vamos lá falar sobre o vídeo do David Jones agora, né? Porque o David Jones, ele fez um vídeo falando sobre isso, exaltando a Thaís, falando o quanto que ela é uma mulher foda, e falando o quanto que ela não tá se importando com isso, né? E que as pessoas estão se preocupando com uma coisa que ela mesma não está se preocupando, ela só tá feliz pelo sucesso que foi esse vídeo, né? Essa campanha publicitária que ela participou, e tem que estar feliz mesmo porque, como eu disse, é um vídeo que ficou bem legal. Foi uma campanha de marketing bem legal, né? Foi bem feito e tudo mais. No lugar dela, eu também estaria super orgulhosa. Mas aí, eu puxo algumas reflexões desse vídeo do David Jones. Primeiro, ela falando que ela não tá nem aí pra isso, né? É claro que ela não tá nem aí pra isso. Não é o público dela que foi atacar ela. Ela não tá sendo atacada no Brasil. E além disso, ela é uma mulher cisgênero. Ela não vai sofrer transfobia no dia a dia dela, né? Ela sofreu esse episódio. Não sei se ela já sofreu outros episódios na vida dela de pessoas associando ela com uma mulher trans. Mas ela sofreu esse episódio, mas é fácil pra ela não tá nem aí pra isso. É muito fácil. Por quê? Porque não é ela quem sofre isso diariamente. Ela foi ali uma cara que na gringa ficaram xingando ela, né? Mas foi uma coisa que aconteceu na gringa, foi distante dela. É fácil ela não se importar com isso, né? É fácil, é fácil. Mas, né, tem um lado que eu tenho aqui que falar que, sei lá, né, achei legal também dela não estar se importando com isso, porque também mostra que ela própria, a própria Thaís, ela não tem nenhum problema em ser comparada com uma mulher trans, né, ela não tá nem aí pra isso. Eu acho que a Thaís não deve ser transfóbica, né, eu acho que ela não deve ser transfóbica, né. Então isso pra ela realmente não é um problema, né, ela tá sendo comparada com uma mulher trans e tudo, né, e isso é legal. Mas eu acho que perde-se uma chance, pode ser que quando esse vídeo sair, né, tenha acontecido desdobramentos, mas tá sendo perdida uma chance dela e do próprio David Jones falarem contra a transfobia, né? Esse vídeo do David Jones, que foi um vídeo de exaltação à Thaís e dizendo o quanto que ela não tá se importando com isso e tudo mais, né? Esse vídeo, ele deveria ter também, dentro do escopo dele, falas anti-transfobia. Falando que transfobia é errado, falando o quanto que transfobia ataca pessoas, o quanto que é errado você fazer ataques contra outras pessoas simplesmente porque elas são. Era uma oportunidade, né? Era uma oportunidade, mas o David Jones vai fazer isso? Se ele fizer isso, uma boa parte do público dele vai se voltar contra ele, né? Porque ele alimentou esse público dele pra ser justamente o que? Transfóbico. Então dificilmente ele faria algo do tipo, né? Mas era uma oportunidade, era uma ótima oportunidade pra isso. E isso me incomodou muito no vídeo dele, né? Eu assisti o vídeo dele e fiquei pensando, tá, mas você também não... Beleza, você tá falando que a Thaís não tá nem aí pro que aconteceu, porque, né, ela só tá se importando com o sucesso, beleza? Mas você não vai falar sobre mulheres trans que sofrem isso diariamente? Você não vai falar sobre o quanto que esse tipo de violência é tão forte com mulheres trans que a maioria não consegue se expor na internet, porque senão vai sofrer esse tipo de ataque? Por que você não foi falar sobre os ataques que a comunidade gamer faz contra mulheres trans sistematicamente o tempo inteiro, dentro dos seus nichos gamers, dentro de, inclusive, partidas que são online? Por que não falou disso, né? Por que não foi falar sobre os problemas do nosso país ser um país tão transfóbico e não ser o único país que é tão transfóbico no mundo? Por que não foi falar sobre o quanto que a transfobia ela é tão cruel que ela ataca nem só mulheres trans, mas também mulheres cisgênero? Por que não falou sobre isso? Porque ele não vai falar sobre isso, ele não vai falar sobre transfobia exatamente.
nem o público dele. Porque pro público dele, a questão não foi nem... O que ofendeu o público dele não foram os ataques transfóbicos, sabe? O que ofendeu o público dele é associarem a Thaís a uma mulher trans. Se fosse, de fato, uma mulher trans que estivesse participando dessa campanha, esse mesmo público do David Jones que está aí prestando solidariedade a Thaís estariam atacando. Estariam atacando. Se fosse eu no lugar da Thaís ali fazendo essa campanha, toda essa galera que tá aqui no Brasil indignada com o que aconteceu com a Thaís estaria fazendo o mesmo comigo. Estaria me atacando por ser uma mulher trans em um espaço de gamers, em um espaço nerd, um espaço deles. Sendo que eu também sou nerd, né? Eu não sou gamer, mas eu também sou nerd, né? Então, assim, é uma hipocrisia absurda escancarada desse povo todo. Hipocrisia absurda. Absurda. A Thaís, nem tanto porque, volto a dizer, eu não sei, eu nunca vi nada referente a ela, assim, dela ter falado alguma coisa problemática, dela ter endossado essa cultura anti-woke. Pode até ser que ela já tenha feito isso, mas eu não sei, não tenho conhecimento dela já ter feito isso, né? Eu sei que o marido dela já fez muito, ela eu não sei, né, dela ter feito isso já. Mas assim, eu, Samantha, não fico exatamente preocupada com a Thaís, sabe? Que o David Jones, ele até falou, as pessoas que realmente se preocuparam com a Thaís, eu agradeço. Eu não sou uma das pessoas que realmente se preocupou com a Thaís, eu não tô preocupada com ela. Eu não tenho tempo pra ficar preocupada com a Thaís. Se a Thaís, ela tivesse mostrado alguma solidariedade mesmo a pessoas trans, né? Se ela vier a mostrar, aí eu vou vê-la como uma aliada e beleza, mas até então... Gente, eu tô preocupada com as mulheres trans. Eu tô preocupada com os homens trans. Eu tô preocupada com as pessoas trans não binárias. Eu tô preocupada com quem não sofre um episódio de transfobia porque foi confundida com uma pessoa trans. Eu tô preocupada com as pessoas trans que estão o tempo inteiro sofrendo episódios de transfobia nas suas vidas. Eu tô preocupada com a adolescente trans que tá quase desistindo da escola ou que já desistiu da escola porque todos os dias quando ela vai lá, o professor insiste em chamar ela pelo nome morto, porque todos os dias quando ela vai pra escola, os colegas dela insistem em xingá-la, em de homem e tudo mais, né? Eu tô preocupada com a mina trans que tá ali na Coca-Cola, né? Aqui em Brasília é um ponto de prostituição, é a fábrica da Coca-Cola, então, que tá ali na Coca-Cola se vendendo porque ela foi empurrada pra estar ali na Coca-Cola se vendendo. Eu tô preocupada com a trans que tá ali na W3 Sul, de noite, batendo ponto, porque ela precisa pra sobreviver, porque ninguém contrata ela pra um emprego formal, porque ela não teve oportunidades de estudo, porque ela teve que largar a escola pra poder arcar com a transição dela, porque ela foi expulsa de casa por gente que a vê como um demônio. É com ela que eu tô preocupada. Eu tô preocupada com o menino trans que tá ali no ambiente de trabalho dele, sendo o tempo inteiro empurrado para ter que usar o banheiro feminino. Ou que ele mesmo tem medo de entrar no banheiro masculino porque não sabe o tipo de violência que espera ele ali. Eu tô preocupada com as pessoas trans que estão à beira de se matar por causa de toda a transfobia da sociedade. É com elas que eu tô preocupada. Sabe, eu tô preocupada com a pessoa trans que não tem acesso a estudo porque é empurrada pra fora desses espaços. Eu tô preocupada com a pessoa trans que não tem acesso à saúde de qualidade porque ela sofre transfobia nos meios médicos. Eu tô preocupada com a pessoa trans que não tem família porque a família abandonou ela, abdicou dela. Eu tô preocupada com a pessoa trans que injetou silicone industrial no corpo e tá vendo ali o seu corpo morrer, e tá assistindo o seu próprio corpo morrer. Eu tô preocupado com a mulher trans que tá sendo tokenizada o tempo inteiro. Eu tô preocupada com as pessoas trans que estão sofrendo transfobia. Diariamente. Não só em um episódio, mas sistematicamente, o tempo inteiro. E por gente que foi muito endossada por discursos que o próprio David Jones já endossou nessa internet. Então, de fato, eu não estou preocupada com a Thaís, até porque a Thaís, ela tá bem, né?
Ela tá bem, ela tá ganhando dinheiro, tá feliz ali e tal. Não foi atacada no Brasil, então o público dela não atacou ela. Ela só leu umas coisas que uns gringos falaram pra ela e pronto, né? Tô feliz com o que aconteceu com ela, porque, oh meu Deus, olha aí a ironia. Também não tô feliz com o que aconteceu com ela, né? É mais uma mulher sendo atacada de forma misógina. Então não tô feliz também não. Meu sentimento é nulo. Meu sentimento é nulo. Eu confesso pra vocês que eu ficaria feliz se fosse o Cross sofrendo algum tipo de transfobia por ter sido confundido com uma pessoa trans. Aí eu ficaria feliz. Se isso acontecesse, aí eu iria rir. Aí eu iria rir. Se fosse uma pessoa de fato transfóbica, sofrendo transfobia na pele dela porque foi confundida com uma pessoa trans, aí eu iria rir sim. Eu iria rir. Por mais problemático que seja, porque isso mostra o quanto que a nossa sociedade está doente, eu iria rir. Mas a Thaís, que até onde eu sei ela nunca foi transfóbica, não tem por que eu rir também, não tem por que eu comemorar, mas também ficar com pena eu não vou. Ficar preocupado eu não vou. Não vou. Não vou. Prestar solidariedade? Não vou. Ainda mais que não teve nenhuma fala para aproveitar esse episódio para conscientizar o seu público sobre transfobia. Não teve, né? Então, sei lá. Se ela falou alguma coisa e só não chegou em mim, né? Se ela falou alguma coisa em favor de pessoas trans depois que ela sofreu esse episódio e não chegou em mim, comenta aqui embaixo, né? Que aí vai ser interessante. Né? Vai ser interessante, eu pino o comentário e tal, né? Mas até o momento eu não vi. Não vi. Nem ela, nem David Jones. Ninguém dessa galera aí deles, né? Usando esse caso pra falar contra a transfobia. Não vi. Mas enfim, né? Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo. E também, né, não se esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que o meu conteúdo é legal e vai disseminar o meu conteúdo para mais pessoas. Você também pode copiar esse link e sair compartilhando por aí, porque assim também o meu conteúdo vai chegar em mais pessoas. Não esqueça também de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo de transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!